O padre falou hoje que nós temos o farol e o barco. E é exatamente isso. Para que serve o Assembleia Nacional, regional e a diocesana? Para dar um rumo para onde ele vai caminhar. Para não querer cada um para cada lado e não se entender que já foi o papel. Ok? Então, obrigado pela vinda de todos. E hoje eu vou apresentar também já pedido que nós temos em todos, os novos que participaram. Mas já tivemos 23 que desenvolveram aqui, então nós vamos apresentar o resultado. Aqui também nós presente, muitos não conhecem ainda, a Raimunda. A Raimunda é a coordenadora regional do projeto Forense. Quem fez agora? Quem fez agora não conhece. Então quem fez agora não conhece. Então, a Raimunda ela é coordenadora regional, o que é Nordeste? É Bahia. Estamos numa tarefa especial, porque sai a eleição, né? E nós queremos dar boas-vindas agradecendo essa coordenação desses 3 anos, de 9, 10 anos. No final do meu, com pessoas que fizeram muito para instalar o movimento na Diocese de Olá. Eles realmente colaboraram também com o GES, porque o GES são todos os GES, né? E a gente quer agradecer o trabalho dos dois profissionais, então, o tema, todos juntos, desenvolvemos de libertação. Esse lema é muito importante, gente. Não foi por qualquer coisa que esse lema foi escolhido. O Brasil inteiro está vivendo, está ainda, uma certa dificuldade dessa unidade. Então, na verdade, que nós, em 2008, foi lançada uma proposta do relançamento do movimento. Essa proposta foi em função da Conferência de Aparecida, que o documento fala no número 11, que diz: a Igreja, os bispos da América Latina, a Igreja precisa repensar e se relançar diante da realidade que está aí. Dentro disso, desse texto, Aparecida número 11, o movimento também pensou, pelo fato de celebrar 50 anos, de fazer um relançamento, uma proposta. Então, esse relançamento tem que ser todos juntos, porque no Brasil inteiro, o possível, principalmente o possível 2 ou 3 dias, eles estão acontecendo, cada um com a sua melhor. Não trabalha para cima, um show trabalha assim, e assim as coisas foram mudando. Então, o Padre Beraldo, que caminha do Brasil inteiro, percebeu isso, nacional, então, lançou essa proposta. Então, no próximo ano, nós vamos juntar todo o material desse ano, do Agir, para ver como nós vamos fazer o relançamento. Como é que o povo está vivendo, como é que os gestos estão vivendo, para que a gente possa responder, dar uma resposta, qual é o objetivo do relançamento. Então, nós vamos fazer com o objetivo. O carisma é esse, mas deixar se interpelar. O que a gente precisa mudar? Né? Que é preciso uma escola. A escola, ele dá um documento do possível, diz assim: a escola é o cérebro do movimento. Porque sem a formação, gente, a gente não vai para lugar nenhum.
dessa formação bíblico-teológica, formação doutrinária, a formação humana, a formação no todo. Sem essa formação, a gente não vai ler muito. Então é preciso a escola que é séria. Então, você dá uma mensagem, principalmente a do último dia, que é a evangelização dos ambientes. Você vê a realidade, o que é que está contra o projeto de Deus. Você sabe quais são os documentos da igreja, o que a igreja está falando, o que a Bíblia fala, e aqui a gente vai se contando. Com a nossa realidade, o que a palavra de Deus fala, o que é que o documento espera. Um documento possível, a gente precisa, para o nosso agir, o nosso compromisso, se é um compromisso que faça para que estejamos juntos na vida em Cristo, estejamos juntos na comunidade, estejamos juntos nos nossos núcleos, estejamos juntos nos nossos cultos. Então, esse junto realmente para que possa acontecer o reino de Deus. E o tema está eliminando o Romão Jubileu, que é o próximo ano, que nós vamos celebrar 50 anos. O histórico nosso é esse aqui, ó. Como que começou aqui? O bispo queria implantar o movimento de cursilhos na diocese, que não tinha, e aí ele pediu para os padres, o padre Manuel assumiu essa responsabilidade, e convidou 7 pessoas, inclusive ele mais 7, e nós fomos à Feira de Santana de 11 a 13 de julho de 2008. Então foi, os que foram, tem 3 aqui, eu, Lineu e Maurício. Foi eu, Lineu, Maurício, o Laudelino que já foi embora daqui, o Gilberto que já foi embora, o Padre Manuel que está aí, o Léo que está aí, que não está participando hoje, e o seu Geraldo também que foi embora. Aí foram os homens, aí foram as mulheres de 9 a 12 de outubro de 2008 em Ilhéus. Participaram do 79º Concílio de Ilhéus. 6 mulheres, quem foi? Roberta, a Edilene, Marisa, Priscila, Terezinha, mulher do Édipo, Terezinha Simões, e agora, essas 6 mulheres. Então, a Roberta. E as do segundo 7 de Eunápolis. Das do 7 de Eunápolis tem 2 aqui, né? Sandro e Renil. Depois nós fizemos o primeiro concílio feminino, que foram 31 mulheres, foi o que mais teve participação, foram 15 de Porto, 11 de Eunápolis e 5 de Tabela. Depois eu falo dessas 5 de Tabela que até ontem a gente estava conversando, elas são esquecidas. Nós temos que tentar resgatar, ou nos próximos concílios, trazer mais gente de Tabela para começar a fazer mais. Depois teve o segundo feminino, que foi o ano passado, foram 19 mulheres, 11 de Porto e 8 de Nápoles, que estão aqui, a maioria está aqui, né? Do segundo concílio. E esse ano nós tivemos, agora em maio, 24 homens, 10 de Porto e 14 de Eunápolis. Então já o Nápoles está aumentando mais, está dando fruto. Então, nós tivemos 110 pessoas, claro que tem muito mais conciliistas aqui na diocese, como nós vimos na missa domingo, lá do bispo, quem é concilista, várias pessoas levantaram a mão e tal. Então tem muitos conciliistas, mas dessa nova geração, que começou em 2008, nós temos 110 conciliistas. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo semanais, estamos ajudando sempre nas festas, eventos para arrecadação de fundos, porque nós não temos como arrecadar. Agora nós estamos com a nossa mensalidade de R$10 por mês. Para que isso? Para a gente ter pagar o regional. Tem que pagar o regional, porque a gente não tem o nosso rendimento, nós vamos fazer esse ano, sem membros, até desse tipo aí. E vai ter as assembleias, precisa ir, vai ter cursilho, a gente não vai cobrar R$80 por uma pessoa que vai ter cursilho. Então a gente tem que ter um dinheiro. Essas vindas da Raimunda, a gente tem que ajudar, senão, como que faz? Então, para isso que a doação tem que manter. Teve de bom aqui esse ano, acho que foi o segundo cursilho, que é o nosso livro. Foi um cursilho muito tranquilo, muito bom. O pessoal está satisfeito, tem até alguns aqui, né? Quem que fez esse último agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um cursilho que foi muito bom.
Gente, construção, olha que tá vendo, que tem prédio, olha, tanto apartamento, que eu não sei como ele conta toda a história que ele está. Qual foi a conclusão? A importância da formação bíblico-teológica, oferecer formação integral, inteligência, coração, fé e maturidade, na fé alinhada com a estratégia da evangelização urbana. O outro eixo, compromisso missionário, elaborar estratégias para a evangelização urbana a partir da pedagogia de Jesus para uma ação transformadora na cidade. Então, são dois momentos importantes que a Assembleia assumiu: a formação bibliológica, que é uma escola organizada, e o compromisso missionário. O movimento, o seu carisma, é um carisma missionário, evangelizar o ambiente. Agentes pastorais, nós, enquanto discípulos missionários, se esforçam em desenvolver as recomendações: o estilo pastoral adequado à realidade urbana, com atenção especial à linguagem, às estruturas e práticas pastorais, assim como aos horários. Um plano de pastoral orgânico e articulado, um processo de educação cristã, olha aí, para o estudo, né? E de formação permanente que retroalimente a fé do discípulo do Senhor, integrando o conhecimento, o sentimento e o comportamento. Olha aí a formação da escola. Uma atenção especializada aos leigos, em suas diferentes categorias profissionais, empresariais e trabalhadores. Estratégia para chegar aos lugares sociais e nacionais com uma grande nacionalidade e acreditada. E nós vamos apenas falar Mas não foi uma determinação judicial sobre isso. Isso foi uma determinação da lei. Questão de preferência, né? É bem forte. Nós preferimos estar vendo uma novela ou lendo um livro de formação ou orando. O que nós preferimos? Ou passeando, conversando com os filhos, que tempo nós reservamos para sermos o que por si eu tenho visto aqui, uma pergunta. Mas vocês estão por serviço, o que vocês fazem?
aí é só com GED. GED. Isso. É aqui para vocês, aqui. E para o GES a gente colocou promover a integração entre os GES. A burocracia superior. Os dois. Prática a pedagogia de Jesus, precisamos primeiramente nos inteirar, nos preparar e os documentos que necessitam oferecer. Depois disso, o mais importante é mudar a nossa postura como evangelizador, mostrar com ação, atitudes e com orações. Se eu mudo, conscientizo, mostro com exemplos da minha vivência, serei uma foto, serei um espelho, um mostruário para ser copiado. Então, eu acredito, o meu grupo, a gente entrou em conclusão que a gente precisa ter realmente mais calma ao abordar, né, o convidado. Né? Pode possível. Reunir e pôr em prática toda a parte. Como desenvolver a pedagogia de Jesus? Nós chegamos nessa conclusão. Manifestar-se em nome de Jesus, como aliviar a dor, falando, ele filmou. Vai estar no blog. Vai sair no blog. No blog. Vai estar no blog. Pode tomar de fome. Glória a Deus, deliciado. Nosso grupo a gente releu e releu e a gente entrou num consenso de que se a gente conseguir realizar pelo menos essas que estão aqui, para a gente já está mais do que suficiente. Então a gente... Se fizer tudo isso aqui já está bom. Mas nós complementamos um pouquinho. Na experiência pessoal da fé, nós achamos que depois de realizar esse aprofundamento do GED, é bom que se faça uma troca de relatórios para que possamos compartilhar e trocar experiência. Na verdade, nós concordamos também que se a gente seguir esses 4 eixos, a gente desenvolve um bom trabalho, mas nós destrinchamos, né, o que nós pretendemos fazer. Então, o que a gente resumiu aqui? Né? Os calendários das atividades devem ser bem organizados, desde a sua elaboração até a sua concretização. Experiência pessoal da fé. Realmente, nós ficamos praticamente da mesma forma. Está primeiramente comunhão com a cidade, ou seja, não adianta a gente falar que vai fazer isso ou aquilo, nós primeiro estivermos em comunhão com Deus. Então, para isso, a gente pensou a mesma coisa que a Neiva disse. A gente precisa realmente de uma escola teológica para leigos. Coordenar tem que sair daqui. Ou daqui ou de Onápolis, mas é necessário que vocês assumam isso. Basta pegar um livro e começar a estudar, você deu uma ideia, a escola. Por que não estudar na escola os temas do possível? Para aprender o sentido da vida, Jesus Cristo, igreja, cristão comprometido. Vão estudando. Pega o livro que mostra lá, que é o esquema, e tem os esquemas que vão trabalhar. Então, a Aguinaldo e a Lineu pelo trabalho justamente com vocês, né? O pessoal de Onápolis também, esse menino aqui lindo, que vai casar em breve, né? De casamento. Que vocês, nesses 3 anos, responderam muito bem. Tiveram medo, mas isso é interessante. Porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo, né? Mas eu percebo agora que vocês estão corajosos. Então vamos continuar assim, nessa coragem, nessa firmeza, né, como foi São Paulo, e com certeza muitas coisas boas vão acontecer na Diocese de Onápolis. Sim, não, eu conversei ontem com o padre Francisco de manhã, até ele falou que não é questão de aceitar ou não, é um chamado que ele tem que estar disponível para isso. O padre Rafael é uma coisa que falou e o padre Manuel que já está aí. Então nós vamos
conforme a eleição manda para o bispo, então o bispo vai ver, por exemplo, que muda. A gente vai proceder, o Sandro vai chamar por nome, a pessoa pega as duas cédulas aqui, assina, bota e coloca na caixinha e depois a gente vai falar. Branco. Vitória! Cadê o beijo, Vitória? Telefone para você. Não. Padre Francisco, Aguinaldo, Padre Francisco, Aguinaldo e Renilson, Padre Francisco, Aguinaldo e Renilson, 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 Francisco. Acabaram seus modos. Eu acho que você. Para assessor eclesiástico, Manuel com 2 votos, Francisco com 18, Padre Francisco, e Padre Rafael com 2 votos também. Então fica a primeira opção, Padre Francisco, e os 2 como segunda e respectivamente terceira opção. Quando for Cecília é mais velho, fica no segundo. Esse aqui é o nosso último balanço aí do mês de maio, que inclui a realização do cursinho. Então tem as entradas, né? A gente aqui tem essa mensalidade mensal que a gente está fazendo. A gente fez com o intuito de promover recursos para o cursinho. A gente começou, e ainda não estamos ainda fazendo essa contribuição para o GEP. Nós vamos começar aí tentar. A gente está tentando aos poucos. Essa mensalidade é feita ainda espontânea, né? Cada um doa seus R$10 por mês. Então a gente já conversou, é importante destacar, até a gente vê em Eunápolis, talvez como que a gente vai estar fazendo juntar, né, essas receitas, talvez um vice-tesoureiro lá para poder estar passando e recolhendo isso depois o coordenador e vice vai ser. Do pré e pós. Esse livrinho aqui custa R$8. Então, Vou pegar em você? Então, aí quem quiser, já avisa, marca o nome, e esse da Assembleia também. Quem não tem, e quiser levar lá, tem que levar, esse aqui é R$5. Então pronto. Aí procura e pra gente passar isso aqui pra frente. Eu tenho os estatutos, também tem 20 no arquivo, deve ter trazido, eu me esqueci lá. Mas tem 20 estatutos, eu vou levar 10 lá para o Nápoles. E daí o estatuto não sei quando Esse livro é muito importante. Ele tem tudo que é pré e principalmente é uma leitura. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz.